Ainda estava escuro quando ouvi aquelas batidas fortes na porta da frente. Olhei para o relógio na cabeceira. 5 da manhã em ponto. Meu coração disparou na mesma hora. Ninguém bate na porta nesse horário, a não ser que algo muito grave tenha acontecido. Levantei devagar, os ossos reclamando como sempre fazem ultimamente. Puxei meu chale de lã sobre a camisola, aquele mesmo chale que minha neta Luísa me deu no aniversário de 70 anos, e caminhei até a porta, o peito apertado de preocupação. Quando abri, lá estava seu Antenor, meu vizinho de quase 10 anos. Um homem reservado, de poucas palavras, que morava sozinho na casa ao lado desde que a esposa faleceu. Sempre nos cumprimentamos com um aceno de cabeça, trocamos algumas palavras sobre o tempo, comentamos sobre as flores do meu jardim, mas nunca passamos disso. Naquela manhã, porém, ele estava pálido como cera, a respiração agitada como se tivesse corrido uma maratona. Dona Celina, ele disse com voz baixa e urgente, hoje não vá trabalhar no hospital. Fique em casa. Apenas confie em mim. Fiquei parada olhando para ele, tentando entender o que estava acontecendo. Eu, com meus 73 anos, ainda trabalhava meio período como voluntária no Hospital Santa Clara, onde fui enfermeira-chefe por mais de 30 anos antes de me aposentar. Era meu jeito de continuar útil, de manter a cabeça funcionando e, principalmente, de não me sentir tão sozinha depois que Augusto, meu marido, partiu faz 5 anos. O que está acontecendo, seu Antenor? Aconteceu alguma coisa no hospital? Perguntei, a voz trêmula traindo minha preocupação. Ele balançou a cabeça lentamente, mas seus olhos estavam alertas, sérios, como se quisessem me dizer muito mais do que suas palavras. Não posso explicar agora. Apenas prometa que não vai sair de casa hoje, por nenhum motivo, por favor. Tudo parecia irreal naquele momento. O ar frio da madrugada, o céu ainda escuro com apenas um toque de lilás no horizonte anunciando que o dia viria. E meu vizinho, normalmente tão controlado, parecendo um homem à beira do desespero. Respirei fundo, sentindo o peso daquele pedido estranho. Seu Antenor, o senhor está me assustando, falei com a franqueza que só a idade nos dá. Por que eu não deveria ir? Ele hesitou. Depois sua voz baixou para um sussurro. Ao meio-dia, a senhora vai entender. Antes que eu pudesse fazer mais perguntas, ele recuou, olhou ao redor como se alguém pudesse estar nos observando nas sombras da madrugada e caminhou rapidamente de volta para sua casa. Nenhuma vez olhou para trás. Fiquei ali parada, a mão ainda na maçaneta da porta, a mente fervilhando. Uma parte racional de mim queria ignorar aquilo como delírio de um homem solitário. Talvez ele estivesse confuso. Talvez estivesse tendo algum tipo de crise. Mas outra parte de mim, aquela que sobreviveu a tantas tempestades da vida, me dizia para não ignorar esse aviso. E havia um motivo a mais para eu não conseguir simplesmente dar de ombros e seguir meu dia. Há 3 meses perdi minha filha, Márcia. Sua morte foi repentina. Os médicos disseram que foi um aneurisma cerebral, desses que explodem sem aviso. Mas, nos dias antes de partir, ela tentou várias vezes conversar comigo sobre algo importante, algo que ela precisava me mostrar. Quando eu insistia, ela dizia apenas, é sobre os documentos do papai. Está na hora da senhora saber a verdade. Antes que tivéssemos essa conversa, ela se foi. E desde então, coisas estranhas começaram a acontecer ao meu redor. Um carro preto parado perto da minha casa por horas. Meu telefone tocando com números bloqueados, mas ninguém falando do outro lado. Meu neto Daniel, que trabalha como médico em Recife, me ligando para perguntar se eu tinha notado alguém estranho na vizinhança. Ninguém tinha dito nada diretamente, mas eu sentia. Algo estava se movendo na minha vida, silenciosamente, intencionalmente, e não era por acaso. Meu nome é Celina Almeida dos Santos. Tenho 73 anos, fui enfermeira a vida toda no Hospital Santa Clara, aqui em Arapiraca, no interior de Alagoas, e nunca faltei um dia de trabalho, a não ser quando estive doente ou quando tive meus filhos. Moro na mesma casa que herdei dos meus pais,
Uma casa simples, mas confortável, com um quintal cheio de ervas que eu mesma plantei e cuido. Vivo sozinha desde que Augusto faleceu, embora meus filhos insistam que eu deveria me mudar para perto de um deles. Mas esta casa guarda minhas memórias, meus segredos. É aqui que pertenço. Até hoje, minha vida era tranquila, organizada, previsível. Até hoje. Tomei uma decisão naquele momento, não por medo, mas por cautela. Se seu antenor estivesse errado, eu simplesmente tiraria um dia de folga do voluntariado. Se ele estivesse certo, talvez eu estivesse salvando minha própria vida sem nem mesmo saber como. Liguei para a Dona Clemilda, a coordenadora dos voluntários, e disse que não poderia ir hoje por causa de uma indisposição. Ela ficou preocupada. Eu nunca falto, mas aceitou minha desculpa sem questionar muito. Depois disso, só me restava esperar. As horas se arrastaram. Cada barulho na casa parecia mais alto que o normal. O tic-tac do relógio da cozinha, o zumbido da geladeira, até o vento batendo na janela soava como alguém tentando falar através das paredes. Por volta das 11h30, comecei a me sentir tola. Nada tinha acontecido. Seu antenor não tinha voltado. Talvez eu estivesse exagerando. Foi quando o telefone tocou. Um número desconhecido. Atendi, esperando que fosse talvez alguém do hospital. Em vez disso, ouvi uma voz calma e autoritária dizer: Senhora Celina Almeida, aqui é o Tenente Rodrigues da Polícia Civil. A senhora está ciente do incidente crítico que ocorreu no Hospital Santa Clara esta manhã? Minha respiração ficou presa na garganta. Que incidente? O policial exalou, seu tom mudando. Houve um ataque violento no hospital. Vários funcionários ficaram feridos. Temos motivos para acreditar que a senhora estava presente. Meu corpo inteiro gelou. Isso é impossível. Eu não fui trabalhar hoje. Silêncio. Então o policial respondeu: Temos imagens da senhora chegando às 8h02 da manhã. Seu crachá foi usado para entrar no prédio e a segurança informa que a senhora foi vista pela última vez no 3º andar antes do ataque. Minhas pernas fraquejaram. Segurei na beirada da mesa para me manter de pé. Alguém tinha usado minha identidade. Alguém queria que eu estivesse lá. E alguém queria que o mundo acreditasse que eu estava. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Emoção de Idade pela oportunidade de contar minha jornada. E peço a você que está assistindo: se inscreva no canal, deixe seu like, comente de onde você está assistindo e que horas são aí. Todos os dias tem uma história nova aqui. O que aconteceu ao meio-dia não apenas mudou minha vida, revelou uma verdade que eu nunca deveria ter sobrevivido para contar. A voz do policial permanecia calma, mas havia algo por baixo dela. Uma urgência misturada com cautela que me dizia que esta não era apenas uma ligação de cortesia. Era uma ligação que mudaria tudo. Senhora Celina, o tenente continuou. Seus colegas relataram ter visto a senhora entrar no prédio esta manhã. Os registros de segurança mostram que seu crachá foi usado às 8h02. Temos imagens com hora registrada do seu carro entrando no estacionamento do hospital. Apertei o telefone com mais força contra meu ouvido, minha voz instável. Isso não é possível. Estou em casa desde que acordei. Não fui ao hospital hoje. Houve uma pausa. Então, ele fez uma pergunta que enviou um calafrio pelo meu corpo. Alguém pode confirmar isso? Olhei ao redor da sala vazia. O silêncio parecia pesado, acusador. Não, sussurrei. Moro sozinha. O tom do oficial mudou, tornando-se mais formal. Senhora Celina, aproximadamente às 11h47, um alerta de emergência foi acionado no 3º andar do hospital. Um ataque coordenado aconteceu. A senhora foi reportada como desaparecida da cena. Precisamos localizá-la para sua segurança e para interrogatório. Meu aperto no telefone ficou mais firme. Interrogatório? Por que eu seria interrogada? Houve uma pausa mais longa desta vez, como se ele estivesse escolhendo suas palavras cuidadosamente. Evidências foram encontradas no prédio. Itens pertencentes à senhora foram recuperados perto do local do incidente. Minha mente ficou em branco. Itens
pertencentes a mim? Foi quando me lembrei de seu Antenor. Seu rosto pálido, suas mãos trêmulas. Não vá trabalhar hoje. Alguém tinha planejado isso, e eu fazia parte desse plano, seja como vítima ou como a pessoa a culpar. Estou dizendo que não estava lá, falei tentando manter a calma. Alguém deve ter clonado meu crachá, ou... Um pensamento repentino me atingiu com tanta força que mal consegui falar. Meu carro! Vocês viram quem saiu do carro nessas imagens? O policial respondeu baixinho. As imagens estão corrompidas. Não vemos o rosto, apenas o veículo entrando, com sua placa claramente visível. Meu pulso acelerou. Quem quer que tenha feito isso tinha acesso ao meu carro ou a um veículo idêntico. Minha identidade não tinha sido apenas roubada, tinha sido substituída. Olhei pela janela, meu coração disparado. Estava sendo observada? Alguém estava esperando que eu entrasse em pânico e fizesse o movimento errado? Antes que pudesse fazer mais perguntas, o oficial disse: Equipes estarão chegando ao seu endereço em breve. Por favor, não saia de casa. Meus instintos dispararam. Se seu Antenor me disse para não ir trabalhar e alguém se fez passar por mim, então a polícia aparecendo talvez não estivesse vindo pela minha segurança. Talvez estivessem vindo para me levar. Assim que a ligação terminou, fechei todas as persianas e tranquei todas as portas. Minha respiração estava superficial. Minha mente voltou para todos os momentos estranhos das últimas semanas. Um homem de terno me observando de seu carro na rua. E-mails de remetentes desconhecidos perguntando se eu estaria no hospital na terça-feira. A sensação de que alguém tinha mexido nas minhas coisas quando eu não estava em casa. Não era paranoia. Era preparação. De repente, ouvi uma batida na porta. Firme, controlada. Não hesitante como um vizinho preocupado e não frenética como alguém em perigo. Era deliberada. Prendi a respiração e fiquei em silêncio. Outra batida, então uma voz. Celina, é Antenor. Abra a porta. Precisamos conversar. Meu peito apertou. Movi-me lentamente em direção à porta, mas não a abri. Como o senhor sabia que a polícia iria me ligar? Perguntei através da madeira. Sua voz voltou, baixa e firme. Porque eles não estão vindo para ajudá-la. Estão vindo para colocá-la sob custódia federal. A senhora nunca deveria ter acordado em sua própria cama esta manhã. Minha cabeça girou. O que o senhor está dizendo? Eles encenaram o incidente para eliminar todos naquele prédio, ele disse. E a senhora deveria estar lá, não como vítima, mas como aquela que eles culpariam. Ele fez uma pausa. E agora, eles precisam da senhora viva o suficiente para confessar algo que não fez. Uma fria constatação me invadiu. Quem quer que tenha feito isso não queria apenas que eu sumisse. Queria me apagar e reescrever como a vilã, e o que quer que fosse acontecer ao meio-dia nunca foi sobre o hospital. Era sobre mim. Abri a porta lentamente, não porque confiava completamente em Antenor, mas porque confiava ainda menos no medo. Seus olhos se fixaram nos meus no momento em que a porta se abriu, atentos, vigilantes, como se estivesse procurando por qualquer sinal de que não estávamos sozinhos. Sem pedir permissão, ele entrou e fechou a porta atrás de si. Não perdeu tempo. Eles já estão a caminho, disse. A senhora tem minutos, talvez menos, antes que cheguem e declarem esta casa uma cena de crime. Cruzei os braços tentando controlar minha respiração. Por quê? Por que eu? O que está acontecendo? Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, foi até a janela da cozinha e examinou a rua. Então baixou a voz. Celina, não me mudei para cá por acidente. Vim para cuidar da senhora. Sua filha me pediu. As palavras me atingiram como um golpe físico. Dei um passo para trás. Minha filha? Não. Márcia era professora universitária, uma pessoa normal. Ela nunca... Antenor virou-se para mim. Sua filha nunca trabalhou apenas como professora. Isso era sua cobertura. Ela estava envolvida em uma investigação federal encoberta por quase uma década. E a senhora faz parte do motivo. Minha boca ficou seca.
O que isso significa? Antenor alcançou dentro de seu paletó e tirou um pequeno envelope preto. Sua filha sabia que algo assim aconteceria um dia. Ela deixou isto para a senhora. Hesitei antes de pegá-lo. Meus dedos tremiam enquanto desdobrava o papel dentro. Havia uma nota manuscrita. Mãe, se está lendo isto, então o que eu temia aconteceu. A senhora não está em perigo por algo que fez. Está em perigo por causa de quem é. Há mais sobre sua identidade do que a senhora sabe. Antenor lhe contará o resto. Confie nele como confiou em mim. Não se entregue. Se a levarem, a senhora vai desaparecer. Márcia. Meus joelhos fraquejaram. Minha filha sabia. Ela tinha tentado me preparar. Todas aquelas vezes que disse: há coisas que a senhora é melhor não saber ainda. Achei que ela estava sendo dramática. Agora essas palavras voltavam a mim como avisos de um fantasma. Antenor encontrou meus olhos. Eles não estão apenas incriminando a senhora. Estão reclamando-a. Reclamando? Repeti, minha voz mal acima de um sussurro. A senhora nunca foi apenas uma civil, Antenor disse. Seu nascimento não foi coincidência. Sua identidade foi construída. Sua filha descobriu um programa biogenético classificado, ligado a famílias proeminentes, linhagens influentes. Quando ela se recusou a cooperar, tornou-se um risco. Sua morte não foi natural. A senhora deveria ser eliminada em seguida. Mas eles encontraram um uso melhor para a senhora. Meu coração trovejava. Me usar como o quê? Ele deu um passo mais perto. Como bode expiatório. Eles precisavam de uma narrativa que justificasse a próxima fase do plano deles. Um evento de bandeira falsa, uma tragédia fabricada com a senhora como o rosto disso tudo. A realização queimou através de mim. Cada momento estranho, cada sombra que ignorei, tinha me levado a este ponto. Então tudo isso foi encenado para destruir minha vida? Perguntei. O olhar de Antenor era firme. Não apenas sua vida, sua legitimidade. Uma vez que a declarem uma ameaça nacional, podem apreender cada arquivo conectado à investigação da sua filha. Podem apagar a verdade pela qual ela morreu tentando proteger. Ele alcançou seu bolso novamente e, desta vez, tirou um cartão-chave de metal com um emblema vermelho. Este é o acesso a um cofre seguro que sua filha usava. Contém arquivos criptografados que nomeiam as pessoas por trás desta operação. Se a senhora não chegar a esse cofre antes que eles a alcancem, tudo pelo que sua filha morreu será enterrado para sempre. Olhei para o cartão-chave em sua mão, depois de volta para a nota da minha filha. Durante toda a minha vida, acreditei que era comum, substituível, invisível. Agora entendi a verdade. Eu nunca fui invisível. Nunca fui substituível. Fui vigiada porque era a última peça de um quebra-cabeça que alguém poderoso não queria que fosse resolvido. De repente, o uivo distante de sirenes começou a ecoar pelo bairro. Antenor olhou para a janela da frente. Eles estão aqui, disse. Mas ele não estava com medo, e pela primeira vez desde aquela manhã, eu também não estava. Porque o medo tinha algo que eu não carregava mais. Dúvida. Dobrei a carta da minha filha e coloquei o cartão-chave no bolso. Então olhei para Antenor e disse: mostre-me para onde precisamos ir. Ele assentiu uma vez, e nesse momento atravessei a linha entre a vida que sempre conheci e a verdade que nasci para enfrentar. Mal conseguimos chegar ao carro de Antenor antes que os primeiros veículos pretos, sem identificação, dobrassem a esquina e começassem a cercar minha rua. As sirenes tinham parado. Não precisavam mais delas. Não estavam vindo como autoridades policiais. Estavam vindo para me recuperar, como quem recupera um objeto. Entre! Antenor ordenou, ligando o motor assim que minha porta se fechou. Arrancamos com os pneus cantando. Pelo espelho retrovisor, vi 2 homens saírem de uma sedã preta, examinando a área. Um deles levantou um rádio à boca. Sua expressão era fria e decidida, como um homem recuperando uma propriedade, não uma pessoa. Propriedade.
Enquanto corríamos pela estrada, uma estranha calma tomou conta de mim. O medo tinha deixado meu corpo. O que restava era clareza. Algo dentro de mim tinha mudado, como uma chave finalmente encontrando a fechadura certa. Depois de 20 minutos de silêncio, Antenor falou. Há algo que a senhora precisa ver antes de chegarmos ao cofre. Quando vir, vai entender por que eles estiveram vigiando a senhora a vida toda. Ele pegou em seu paletó e me entregou um tablet. Um arquivo estava aberto na tela, intitulado Santos Celina Almeida. Sujeito 7B, designação, ativo genômico de alta prioridade. Projeto Iniciativa Origem. Desci a tela, meu pulso acelerando enquanto lia. Gráfico de expressão genética. Marcadores sanguíneos não encontrados em humanos comuns. Observação. Sujeito apresenta imunidade completa a múltiplas cepas virais. Potencial propriedade regenerativa sanguínea. Sujeito aprovado para integração fase 2. Fase 2. Engoli em seco. O que isso significa? Regenerativa? Imune a quê? Antenor manteve os olhos na estrada. Há 40 anos, seu marido Augusto descobriu um programa de biogenética patrocinado pelo governo. Eles não estavam tentando curar doenças. Estavam tentando criar uma nova classe de seres humanos. Pessoas com vantagens imunológicas específicas que poderiam sobreviver a surtos, exposição química, guerra biológica. Encarei a tela, a luz piscando em meu rosto enquanto a verdade começava a se assentar como cinzas. Augusto estava envolvido nisso? Perguntei, mal reconhecendo minha própria voz. Ele nunca deveria estar, Antenor disse. Ele tropeçou nisso quando trabalhava como motorista para um general do exército. Ouviu conversas que não deveria. Descobriu planos de coleta de amostras de pessoas em hospitais por todo o Nordeste. Pessoas com características genéticas específicas. Um dia, o general deixou cair um relatório. Seu marido o pegou para devolver e viu seu nome na lista. Celina Almeida, enfermeira, portadora natural de marcador genético RA7. As luzes da estrada passavam por nós como cometas brancos. Mal conseguia processar as palavras. Eu, um sujeito, um projeto, um alvo. Augusto tentou alertar o Ministério da Saúde anonimamente, continuou Antenor, seu tom firme mas controlado. O Ministério ordenou que o projeto fosse encerrado, mas em vez de terminá-lo, as pessoas no topo apagaram a investigação e todos que sabiam. Todos, incluindo meu marido, sussurrei. Antenor assentiu. Fizeram parecer um ataque cardíaco, mas ele foi envenenado com uma neurotoxina desenvolvida pelo mesmo programa. A morte dele foi uma mensagem. Fechei os olhos. Pela primeira vez, não vi meu Augusto como um homem quieto que dirigia paramilitares, mas como alguém que sacrificou tudo para proteger a esposa de um mundo que ela nunca soube que nasceu. Márcia descobriu a verdade anos depois. Antenor continuou. Quando pesquisava sobre doenças autoimunes na universidade, ela encontrou anomalias em seus próprios exames de sangue que a fizeram investigar o histórico médico da família. Foi quando encontrou os arquivos sobre a senhora. Ela começou a investigar em segredo. Olhei para a escuridão além da janela, vendo não a noite, mas os anos passados sob um novo olhar. As dores de cabeça repentinas de Augusto nos dias antes de sua morte. Os homens de terno que vieram ao funeral, mas que eu nunca tinha visto antes. Márcia insistindo que eu fizesse check-ups regulares no hospital universitário onde ela trabalhava, nunca no Santa Clara. Eles planejaram te recuperar no seu aniversário de 75 anos, Antenor disse. Mas algo mudou. Seu perfil foi acelerado depois que Márcia morreu. O exame de sangue que a senhora fez no mês passado disparou um alerta no sistema deles. Foi por isso que encenaram o ataque no hospital hoje. Se a senhora tivesse ido, estaria morta ou desaparecida. Morta ou apagada, murmurei. E agora? Agora eles vão incriminar a senhora publicamente, Antenor disse. Declarar que é uma ameaça doméstica, protocolo de recuperação de ativo. Apertei o tablet com força. Mas por que me incriminar?
Por que não simplesmente me levar em silêncio? Porque eles não querem apenas seu corpo, Antenor respondeu. Querem controle sobre a narrativa. Se o mundo acreditar que a senhora é perigosa, ninguém questionará o que farão com você. Viramos da estrada principal para um caminho de terra que levava a uma área remota de vegetação densa de caatinga. As árvores ficavam mais próximas, o ar mais seco, meu batimento cardíaco mais estável. Eu não estava mais na vida que conhecia, estava naquela para a qual nasci. Ao nos aproximarmos do que parecia uma cabana abandonada escondida entre arbustos espinhosos, Antenor estacionou o carro e virou-se para mim. A senhora tem uma última decisão, Celina, ele disse, sua voz baixa. Uma vez que entrar, não há como voltar. Saberá tudo. Sua filha morreu para proteger a verdade sobre o que a senhora é. E uma vez que saiba, eles nunca pararão de caçá-la. Encontrei seus olhos. Fui caçada minha vida toda sem saber por quê. Está na hora de descobrir o que há em mim que eles estão tão desesperados para controlar. Antenor assentiu. Saí do veículo. A porta da cabana rangeu ao abrir, como se despertasse de décadas de silêncio. Naquele momento, soube que isso não era o fim da minha vida. Era o começo da verdadeira. A porta da cabana se fechou atrás de nós, com um baque metálico profundo que ecoou pela câmara como o batimento cardíaco de algo antigo. O ar era frio, intocado, como se este lugar estivesse esperando, não apenas por qualquer pessoa, mas especificamente por mim. Antenor se movia com certeza, entrando em um longo corredor revestido de portas de segurança de aço. Seguiu em silêncio, cada passo mais pesado que o anterior. Quanto mais fundo íamos, mais uma sensação estranha começava a crescer em meu peito. Não medo, não ansiedade, mas reconhecimento. Meu corpo conhecia este lugar, mesmo que minha mente não conhecesse. Paramos diante de uma porta de cofre com um emblema circular gravado no aço, o brasão da família Santos. Augusto uma vez me mostrou um desenho dele, dizendo que pertencia a seus antepassados distantes. Agora eu sabia a verdade. Não era herança, era designação. Antenor apontou para um pequeno painel na parede. Seu DNA abrirá este cofre, ele disse. Hesitei. Como você sabe? Porque sua filha me disse, ele respondeu. Ela disse que o cofre só reconheceria o DNA de portadores do gene RA7, e a senhora é a única viva. A única. Percebi que não estava apenas desbloqueando uma porta. Estava desbloqueando o segredo final da existência da minha família. Pressionei minha palma sobre o scanner. Um pulso de luz percorreu minha pele. O cofre emitiu um suave tinido, então girou lentamente para abrir. Ar frio derramou-se, e com ele veio um cheiro que fez meu peito apertar. Papel velho, memória e algo mais. Lar. A sala dentro era circular e revestida de prateleiras com caixas pretas, cada uma rotulada com números codificados. No centro estava um pedestal de vidro, e sobre esse pedestal, selado dentro de uma caixa protetora, estava um único diário encadernado em couro. O diário de Márcia. Com mãos trêmulas, levantei a caixa e abri em uma página marcada. Havia uma carta endereçada a mim com sua caligrafia. Mãe, se está lendo isto, então as mentiras que cercaram sua vida finalmente foram removidas. Mas o que preciso que saiba acima de tudo é isto. A senhora nunca foi um acidente, nunca foi propriedade. Foi a primeira prova bem-sucedida de que a imunidade humana pode evoluir naturalmente para resistir ao que está por vir. Eles não criaram a senhora. A senhora nasceu com o que eles passaram décadas tentando fabricar. Não é o que foi feito à senhora que a torna poderosa, é o que a senhora já é. A senhora é o futuro que eles temem. Fechei os olhos enquanto lágrimas embaçavam a tinta. Minha filha não morreu apenas para me proteger. Morreu para proteger o que eu representava. Não uma arma, uma esperança. Na página seguinte havia uma instrução final. Há uma decisão que só a senhora pode tomar. No final deste cofre está o terminal de controle principal.
Um comando dará a eles o que sempre quiseram: sua rendição. O outro liberará cada documento classificado vinculado à Iniciativa Santos para o público. Uma vez que escolha, o mundo será mudado para sempre. Olhei para Antenor. Ele não tentou me influenciar, simplesmente disse: sua filha confiava que a senhora decidisse, não como um sujeito, mas como um ser humano. Minhas pernas pareciam pesadas enquanto me aproximava do terminal de controle. 2 botões brilhavam suavemente sob vidro. Protocolo de aquisição, sinalizando rendição. Protocolo de revelação, desencadeando exposição pública. Se eu escolhesse o primeiro, poderia sobreviver, mas ao custo da minha liberdade e da verdade. Se escolhesse o segundo, me tornaria inimiga de pessoas poderosas que já haviam matado para esconder este segredo. Pressionei o segundo botão. Um zumbido baixo encheu a câmara. Uma contagem regressiva apareceu na tela. Dados começaram a inundar canais seguros predefinidos por minha filha. Evidências, nomes, trilhas financeiras, tudo transmitindo para grandes veículos de mídia globais, criptografados, mas rastreáveis. Não havia volta. Antenor exalou. Está feito. A senhora acabou de mudar o mundo. De repente, alarmes soaram. Eles nos encontraram. Nosso tempo tinha acabado. Mas eu não estava mais com medo. Pela primeira vez na minha vida, eu não estava me escondendo atrás do que achava que era segurança. Estava de pé na luz da verdade. Temos que sair agora, Antenor disse com urgência. Enquanto corríamos para o túnel de saída, as últimas palavras da minha filha ecoavam em minha mente. A senhora não nasceu para ser controlada. Nasceu para revelar o que o controle realmente é. Emergimos na noite fria. Helicópteros trovejavam acima. Luzes de busca cortavam as árvores. Mas eu não os via mais como caçadores. Eu os via como a primeira onda de uma mentira agonizante. E eu não estava mais fugindo deles. Estava liderando a luta contra eles, porque não estava apenas sobrevivendo. Estava me tornando o que minha filha sempre acreditou que eu poderia ser. Não um sujeito, não uma vítima, mas o começo de algo inteiramente novo. Foi quando vi um clarão de luz, seguido pelo estrondo de uma explosão. O cofre estava programado para se autodestruir, levando com ele qualquer prova física que pudesse ser recuperada. Antenor me puxou para longe enquanto destroços caíam ao nosso redor. Venha, ele disse. Temos um longo caminho pela frente. Mas antes que pudéssemos chegar ao carro, fomos cercados por luzes. 3 veículos bloquearam nosso caminho de fuga, e homens em uniformes táticos saíram deles, armas apontadas. Celina Almeida dos Santos, uma voz amplificada anunciou. Você está sendo detida sob a autoridade do Protocolo de Segurança Nacional 157. Deite-se no chão com as mãos sobre a cabeça. Antenor murmurou baixinho. Não se renda. Não é o fim. Eu sei, respondi calmamente, colocando minha mão no bolso, onde tinha guardado algo do cofre que ninguém tinha visto. O homem que parecia liderar a operação deu um passo à frente. Alto, com cabelo grisalho cortado curto e olhos que não mostravam emoção. Reconheci aqueles olhos. Estavam no funeral do meu marido, depois no da minha filha. Sempre observando, avaliando. Celina, ele disse, como se me conhecesse há anos. Acabou. Você causou danos suficientes. Venha conosco pacificamente e posso garantir que você será tratada humanamente. A maneira como ele disse humanamente fez meu sangue ferver. Como se fosse uma concessão especial. Como se eu fosse algo menos que humana. Quem é você? Perguntei, embora já soubesse a resposta. General Paulo Mendonça, ele respondeu. Eu conheci seu marido, um homem tão leal, até não ser. E sua filha tinha tanto potencial, desperdiçado em idealismo. Senti minha respiração ficar pesada. Este era o homem para quem Augusto dirigia. O homem que deixou cair os arquivos que revelaram que eu estava na lista. Você os matou, falei, não como pergunta, mas como acusação. O general apenas sorriu, um sorriso frio, calculado. Eu os ajudei a servir a um propósito maior.
Assim como você agora tem a chance de fazer. Olhei ao redor. Estávamos completamente cercados. Em algum lugar acima, os helicópteros se aproximavam. Antenor estava tenso ao meu lado, sua mão lentamente se movendo para dentro de seu paletó. Não vale a pena, Antenor, disse o general. Somos muitos, e você conhece o protocolo, sem testemunhas. Foi quando entendi. Eles não planejavam deixar Antenor sair daqui vivo. Ele sabia demais. Era dispensável agora que me tinham encontrado. O que você quer de mim? Perguntei, ganhando tempo, minha mão ainda no bolso. O general deu mais um passo à frente. Queremos o que sempre quisemos. Seu sangue, seu DNA, a cura para o que está por vir. E o que está por vir? Seu sorriso sumiu. A guerra biológica não é mais ficção científica, Celina. É a próxima fronteira. E você é nossa vantagem. Uma mulher com imunidade natural a quase tudo que podemos jogar nela. Imagine os soldados que poderíamos criar com seu DNA. Imagine as doenças que poderíamos curar, ou criar. Senti um arrepio. Eles me viam como um ativo, uma arma, não uma pessoa, nunca uma pessoa. E o ataque no hospital? As pessoas feridas? Tudo isso para me incriminar? Ele deu de ombros. Danos colaterais. Precisávamos de um inimigo público, alguém para distrair a opinião pública enquanto avançamos para a próxima fase. Uma idosa respeitada da comunidade que enlouqueceu e atacou seus colegas. Perfeito para os noticiários. Ninguém questionaria quando você desaparecesse na custódia. Minha mão apertou o pequeno objeto no meu bolso. Um dispositivo que Márcia tinha deixado para mim, explicado na última página do diário que li rapidamente antes de sairmos. Celina, a voz do general ficou mais dura. Estou perdendo a paciência. Venha conosco agora ou vamos levar seu corpo. De um jeito ou de outro, obteremos o que precisamos. Virei-me para Antenor, que me olhava com uma expressão resignada. Ele sabia, assim como eu, que não havia saída fácil daqui. Estou orgulhoso de ter servido sua família, ele disse baixinho. Obrigada por me mostrar a verdade, respondi. Então, lentamente, ergui as mãos, como se estivesse me rendendo. O general sorriu, pensando que tinha vencido. Mas na minha mão direita estava um pequeno dispositivo redondo. Minha filha deixou uma mensagem para você também, general. Falei, minha voz firme apesar do medo. Ela disse que há coisas piores que a morte. Como a verdade. Apertei o botão. Não houve explosão. Não houve ruído. Apenas um pulso silencioso de energia que fez todas as luzes ao nosso redor piscarem e morrerem momentaneamente. Os homens pareceram confusos, olhando para seus equipamentos que de repente pararam de funcionar. O general olhou para seu telefone, depois para mim, seu rosto contorcido de raiva. O que você fez? Sorri. Um sorriso que carreguei de Márcia, de Augusto. Um sorriso de quem finalmente tomou o controle de sua própria história. Acabei de ativar um programa que minha filha criou. Neste momento, cada arquivo, cada documento, cada vídeo relacionado ao projeto Origem está sendo enviado não apenas para a mídia, mas diretamente para os telefones e computadores de todos nesta operação. Suas famílias, seus amigos, seus superiores, todos saberão o que vocês fizeram. Todos saberão quem sou. Foi quando as primeiras sirenes soaram à distância. Mas não eram as deles. Luzes azuis e vermelhas piscavam entre as árvores. O general olhou ao redor, pela primeira vez parecendo incerto. Impossível. Esta operação é classificada. Ninguém deveria saber nossa localização. Eu avisei. Antenor disse calmamente. Celina não é só um ativo. Ela é uma mãe que perdeu uma filha. Ela é uma viúva que perdeu um marido. E ela acaba de se tornar a única coisa que vocês nunca quiseram que ela fosse. O quê? O general exigiu. Uma testemunha viva, respondi, com uma história para contar. Os veículos que se aproximavam não eram do exército. Eram da Polícia Federal, da imprensa, de agências internacionais. Minha filha tinha planejado tudo, preparado tudo.
O dispositivo que ativei não apenas expôs os arquivos, também enviou nossa localização exata para aqueles que podiam fazer a diferença. O general olhou para seus homens. Prendam os dois. Agora! Mas antes que pudessem se mover, o primeiro veículo da Polícia Federal irrompeu na clareira, seguido por outros. Os homens do general hesitaram, subitamente inseguros sobre atirar em autoridades federais diante de câmeras de televisão. General Paulo Mendonça! Uma voz autoritária soou de um megafone. Você está cercado. Abaixe suas armas e se renda. Temos mandados para sua prisão por crimes contra o Estado. O general olhou para mim uma última vez, seus olhos queimando com ódio e algo mais: medo. Isto não acabou, ele disse. Para você, acabou, respondi. E enquanto os policiais avançavam, enquanto as câmeras captavam cada momento, enquanto Antenor colocava um braço protetor ao meu redor, senti uma paz que não conhecia há anos. Augusto, meu amor. Márcia, minha filha. Vocês não morreram em vão. As 24 horas seguintes passaram em um borrão. Fui levada para um local seguro, longe dos repórteres que agora cercavam minha pequena casa em Arapiraca. Equipes médicas me examinaram, confirmando o que eu já sabia. Meu sangue era diferente. Especial, eles diziam. Único. Mas para mim, era apenas mais um fardo para carregar, junto com a perda de meu marido e minha filha. Os noticiários explodiam com a história. Conspiração governamental exposta. Projeto secreto de soldados geneticamente modificados descoberto. Idosa de 73 anos, desmantelou operação clandestina de décadas. Meu rosto estava em todo lugar, e pela primeira vez na vida, não podia me esconder na invisibilidade da velhice. Antenor permaneceu ao meu lado durante todo o processo. Ele tinha sido amigo de Márcia na universidade, recrutado por ela para me proteger quando ela começou a suspeitar que sua própria vida estava em perigo. Sua filha sabia que não sobreviveria. Ele me contou enquanto esperávamos em uma sala de conferências no prédio da Polícia Federal em Recife. Ela deixou instruções meticulosas, preparou cada detalhe, até montou uma rede internacional de jornalistas e investigadores independentes para o caso de algo acontecer com ela. Balancei a cabeça, admirada com a força e inteligência de minha filha. Por que ela não me contou? Para protegê-la. Antenor respondeu simplesmente. Quanto menos a senhora soubesse, mais segura estaria, até chegar o momento certo. A porta se abriu e um homem alto em um terno bem cortado entrou. Dr. Felipe Bastos, o promotor federal encarregado do caso. Senhora Celina, ele disse estendendo a mão. É uma honra conhecê-la. Só lamento que seja nestas circunstâncias. Apertei sua mão, notando como ele parecia hesitar levemente, como se estivesse tocando algo precioso ou perigoso. Quanto do material foi recuperado? Perguntei, indo direto ao ponto. A idade me ensinou que não há tempo para rodeios. O Dr. Bastos sentou-se à minha frente. Quase tudo. Sua filha construiu um sistema de distribuição impressionante. Antes que pudessem bloquear, os arquivos já estavam em servidores em 5 continentes. Estamos falando de mais de 30 anos de pesquisa ilegal, experimentação não autorizada e... Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Modificação genética forçada. Quantas pessoas como eu? Perguntei. A pergunta que estava me consumindo desde que descobri a verdade. O promotor consultou suas anotações. Pelo que pudemos determinar até agora, a senhora é uma de apenas 7 identificadas com a mutação genética natural RA7. Os outros 6 estão mortos, a maioria em acidentes. A senhora é a última. A última. As palavras pesaram sobre mim como uma sentença. E o general? Preso, junto com 12 outros oficiais de alto escalão e cientistas. Mas... Ele hesitou novamente. A operação era extensa. Acreditamos que ainda existam células operando independentemente. Pessoas que vão querer concluir o que começaram. Ou silenciar as evidências. Pessoas que ainda vão querer me encontrar, concluí. Ele assentiu gravemente.
Sim, por isso estamos oferecendo o programa de proteção a testemunhas, nova identidade, novo lar, talvez até fora do país. Olhei pela janela para a cidade que se estendia abaixo. Em algum lugar lá fora estava minha casa, meu jardim de ervas, meus vizinhos, minha vida simples. Tudo que eu conhecia, tudo que amava. E se eu recusar? Antenor e o promotor trocaram olhares. Senhora Celina, Dr. Bastos falou cuidadosamente. Entendo sua relutância, mas preciso ser claro. Sua vida está em perigo real e contínuo. Mesmo com o general preso, existem pessoas poderosas que prefeririam vê-la morta à exposta. Levantei-me lentamente, sentindo cada um dos meus 73 anos. Doutor, passei minha vida inteira sem saber quem eu realmente era. Vivi sob uma mentira que custou a vida do meu marido e da minha filha. Não vou passar meus últimos anos me escondendo. O que a senhora está sugerindo? Ele perguntou. Endireitei os ombros. Quero contar minha história, toda ela. Não apenas para os investigadores, mas para o mundo. Quero que todos saibam o que foi feito. Quero que as famílias das outras 6 pessoas como eu saibam a verdade sobre seus entes queridos. Isso seria sem precedentes, o promotor disse, claramente desconfortável. E extremamente perigoso. Sorri. Um sorriso que carregava o peso de décadas de ignorância forçada e a leveza recém-descoberta da verdade. Doutor, já vivi mais do que esperavam. Cada dia, a partir de agora, é um presente. E pretendo usá-lo bem. Antenor sorriu levemente. Márcia dizia que a senhora era teimosa. Ela não viu nada, respondi, sentindo uma pontada de dor ao mencionar minha filha, mas também um estranho orgulho. Ela morreu protegendo não apenas a mim, mas a verdade que poderia salvar outros. Nas semanas seguintes, minha vida se transformou de maneiras que nunca imaginei possíveis. Fui alojada em uma instalação segura enquanto as investigações continuavam, mas insisti em participar ativamente. Passei horas com investigadores, detalhando cada exame médico estranho, cada visita hospitalar, cada período inexplicável de gripe que agora percebia terem sido momentos quando fui secretamente estudada. Um dia, durante uma dessas sessões, um jovem cientista da equipe de investigação entrou apressadamente na sala. Encontramos, ele disse, ofegante de excitação, em um laboratório subterrâneo em Petrolina, o perfil genético completo de todas as 7 pessoas com o marcador RA7 e mais. Encontramos cadernos de pesquisa que explicam o que é. Endireitei-me na cadeira. E o que é? O cientista, Dr. Lucas, abriu seu laptop. É uma adaptação natural, uma mutação que aparece espontaneamente em aproximadamente 1 em cada 20 milhões de pessoas. Confere resistência extraordinária a patógenos virais e bacterianos. Seu sangue contém anticorpos que podem neutralizar quase qualquer doença conhecida. E isso me torna algum tipo de cura? Perguntei, lembrando das palavras do general sobre o que queriam de mim. Potencialmente, Dr. Lucas respondeu. Mas o projeto Origem não estava interessado em curas. Eles queriam armas. Queriam criar soldados que pudessem sobreviver a ataques biológicos. Soldados que poderiam transportar doenças letais sem serem afetados por elas. Transportadores. A palavra me atingiu como um tapa. Não curandeiros. Armas. Por que eu? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Sua família tem uma linhagem de resistência natural a doenças, Dr. Lucas explicou. Os registros mostram que durante a epidemia de gripe espanhola de 1918, sua avó cuidou de dezenas de doentes sem jamais contrair a doença. Durante surtos de dengue hemorrágica, sua família permanecia imune. O projeto estava monitorando sua linhagem por 3 gerações. 3 gerações. Antes mesmo de eu nascer, já estavam me observando, já estavam planejando. Mas por que esperar tanto tempo? Por que não me recuperar há anos atrás? Dr. Bastos, que estivera calado até então, falou. Porque eles não queriam apenas você, senhora Celina.
Eles queriam controlar a narrativa. Quando sua filha começou a investigar, eles perceberam que tinham um problema. Ela estava conectando os pontos, falando com as pessoas erradas. Então, elaboraram um plano. Eliminar Márcia, depois criar um incidente que permitiria sua apreensão legítima. O ataque ao hospital, murmurei. Exatamente. Uma paciente idosa e respeitada que inexplicavelmente enlouquece e sabota o sistema de oxigênio, causando pânico e ferimentos. Perfeito para os noticiários. Perfeito para justificar sua detenção em uma instalação de segurança máxima, onde ninguém jamais a veria novamente. Fechei os olhos, sentindo o peso da maldade calculada. As vidas que eles estavam dispostos a sacrificar. Tudo pelo bem maior. O que acontece agora? Perguntei. Doutor. Bastos olhou para Antenor, depois para mim. Isso depende da senhora. Legalmente temos um caso sólido contra os conspiradores principais, mas a extensão completa do projeto, bem, suspeitamos que alcance níveis do governo que preferimos não mencionar em voz alta. A senhora está na posição única de decidir como prosseguir, Antenor acrescentou. Pode testemunhar em um julgamento fechado, pode optar pelo programa de proteção ou podemos tornar tudo público. Completamente público. Cada detalhe, cada nome, cada crime. A senhora se tornaria o rosto de um dos maiores escândalos governamentais da história moderna. A ideia me deixou sem ar. Eu, uma enfermeira aposentada de Arapiraca, no centro de uma tempestade política internacional? Era absurdo. Era aterrorizante. Era exatamente o que Márcia e Augusto teriam feito. Se fizermos isso, falei lentamente, as pessoas responsáveis, todas elas, serão expostas? Não posso prometer que todos enfrentarão justiça, Dr. Bastos disse honestamente. Algumas pessoas têm poder suficiente para evitar consequências, mas seus nomes estarão ligados a isso para sempre. A história os julgará. Pensei em meus últimos anos. Quieta, discreta, invisível. A boa enfermeira que nunca causou problemas. A viúva que manteve a cabeça baixa. A mãe que não fez perguntas quando deveria. Quero uma entrevista coletiva, falei finalmente. Quero encarar câmeras e contar minha história. Quero que cada família que perdeu alguém para esse projeto saiba o que aconteceu com seus entes queridos. Antenor sorriu. A senhora é realmente filha de sua mãe. Não, respondi. Sou mãe de minha filha. A coletiva de imprensa foi marcada para uma semana depois. Recebi treinamento sobre o que dizer, o que não dizer, como lidar com perguntas hostis. Especialistas em segurança avaliaram cada aspecto, cada ângulo, cada possível ameaça. Na manhã antes do evento, enquanto me preparava no quarto do hotel seguro onde estava hospedada, Antenor bateu na porta. Posso entrar? Abri a porta. Ele trazia um pequeno pacote nas mãos. Isto estava nos pertences pessoais de Márcia. Achei que a senhora gostaria de tê-lo hoje. Abri o pacote com mãos trêmulas. Dentro havia um simples colar de prata com um pingente. O mesmo que dei a Márcia quando ela se formou na faculdade. Ela nunca tirava, Antenor disse suavemente. Disse que era seu talismã da sorte. Coloquei o colar, sentindo o metal frio contra minha pele, imaginando minha filha fazendo o mesmo gesto tantas vezes. Obrigada, sussurrei, não confiando em minha voz para dizer mais. Às 10 horas da manhã, entrei em uma sala lotada de jornalistas. Câmeras dispararam, luzes brilharam, vozes sussurraram enquanto eu caminhava até o pódio. Aos 73 anos, nunca imaginei que enfrentaria o mundo desta maneira. Dr. Bastos fez uma breve introdução, explicando o básico do caso sem revelar detalhes sensíveis. Então, foi minha vez. Ajustei o microfone, olhei diretamente para as câmeras e comecei a falar. Meu nome é Celina Almeida dos Santos. Sou enfermeira aposentada, viúva, mãe e avó. E por toda a minha vida, sem meu conhecimento ou consentimento, fui parte de um experimento governamental chamado Projeto Origem. Minha voz, inicialmente trêmula, ganhou força enquanto eu contava minha história. Não omiti nada.
Falei sobre Augusto, sobre Márcia, sobre as mortes que foram chamadas de acidentes. Falei sobre os outros 6, como eu, pessoas com o mesmo dom genético que foram eliminadas quando se tornaram inconvenientes. Estou aqui hoje porque acredito que a verdade é mais forte que qualquer conspiração. Acredito que o público merece saber quando seus representantes atuam nas sombras, tratando cidadãos como peças de laboratório. E estou aqui porque me recuso a ser silenciada, como meu marido e minha filha foram. As perguntas vieram como uma tempestade. Respondi cada uma com honestidade, mesmo quando o Dr. Bastos parecia desconfortável com minha franqueza. Um jornalista perguntou: Senhora Santos, não teme por sua segurança ao se expor desta maneira? Olhei diretamente para ele. Meu querido, já perdi tudo que tinha medo de perder. O que me resta agora é a verdade, e ninguém pode tirar isso de mim. Outra perguntou: há rumores de que seu sangue contém propriedades que poderiam revolucionar a medicina. Pretende colaborar com pesquisas legítimas no futuro? Se meu sangue pode salvar vidas, sempre esteve e sempre estará disponível para a ciência ética e transparente. Não sou contra o progresso. Sou contra a exploração. A pergunta final veio de uma jovem repórter no fundo da sala. Senhora Celina, após tudo o que passou, o que espera que aconteça agora? Fiz uma pausa, pensando cuidadosamente. Espero que as pessoas responsáveis por esse projeto enfrentem a justiça. Espero que as famílias das outras vítimas encontrem paz. E, pessoalmente, espero viver o resto dos meus dias em paz, plantando minhas ervas, fazendo meu chá de cidreira e vendo meus netos crescerem em um mundo onde não precisam temer seu próprio governo. Quando saí do pódio, o mundo já estava mudando. Hashtags explodiam nas redes sociais. Políticos corriam para se distanciar do escândalo. Manifestantes se reuniam em frente aos prédios do governo. E eu, uma senhora de 73 anos, que só queria viver em paz, me tornei um símbolo de resistência. Nas semanas seguintes, o caso dominou as manchetes. O general e seus associados mais próximos foram formalmente acusados. Documentos vazados revelaram conexões com autoridades ainda mais altas. Mais de 200 casos de mortes suspeitas foram reabertos para investigação, incluindo as de Augusto e Márcia. Um mês após a coletiva de imprensa, voltei para minha casa em Arapiraca. Não sem proteção. 2 agentes federais moravam agora na casa ao lado, e sistemas de segurança de última geração tinham sido instalados na minha residência. Mas estava em casa, entre minhas coisas, meus livros, meu jardim. Na primeira manhã de volta, enquanto regava minhas ervas no quintal, ouvi uma voz familiar. Bom dia, dona Celina. Virei-me para encontrar seu Jorge, meu vizinho do outro lado da rua, olhando por cima da cerca. Ele parecia nervoso, incerto. Bom dia, seu Jorge, respondi calmamente. Como vai sua esposa? Ele piscou, claramente surpreso com minha normalidade. Ela vai bem. Mandou perguntar se a senhora precisa de alguma coisa. Sorri. Diga a ela que estou bem, mas se quiser trazer um de seus bolos de milho, não vou recusar. Um sorriso hesitante apareceu em seu rosto. A senhora é uma mulher e tanto, dona Celina. Sou apenas uma velha que descobriu a verdade um pouco tarde demais, respondi. Aquela noite, sentei-me na varanda com uma xícara de chá, observando o céu estrelado de Alagoas. Antenor tinha ido embora, reassignado a outro caso, embora prometesse voltar para visitas. Daniel, meu neto, ligava todos os dias, insistindo que me mudasse para Recife para ficar mais perto dele. Luísa, minha neta em São Paulo, tinha pedido licença do trabalho e planejava me visitar no próximo mês. A vida continuava, de maneiras novas e inesperadas. Um leve ruído fez meus olhos se voltarem para o portão. Um envelope tinha sido deixado lá. Olhei para os agentes que discretamente patrulhavam a rua e percebi que não tinham notado nada. Com cautela, caminhei até o portão e peguei o envelope. Dentro havia uma única folha de papel com uma mensagem digitada.
Nem todos foram capturados. Alguns de nós ainda acreditam no trabalho. Seu sangue pertence ao futuro da humanidade, não a você. Vamos nos encontrar em breve, sujeito 7B. Olhei ao redor, para a escuridão além das luzes da rua. Alguém estava lá, observando. Alguém ainda acreditava que eu era propriedade, não pessoa. Mas não senti medo. Não mais. Porque agora eu tinha algo que eles nunca poderiam tirar de mim. A verdade. Dobrei o bilhete cuidadosamente e o coloquei no bolso. Amanhã o entregaria aos agentes, iniciando uma nova fase da investigação. Mas esta noite era minha. Voltei para minha cadeira de balanço, tomei um gole do meu chá e sorri para as estrelas. Márcia, minha filha, sussurrei para o céu noturno. Você tinha razão. Não nasci para ser controlada. Nasci para mostrar ao mundo o que o controle realmente é. Antes de continuar, queria agradecer a você que ficou comigo até aqui. Se inscreva no canal Emoção de Idade, deixe seu like e comente de onde está assistindo. A jornada que compartilhei com vocês está longe de terminar, mas cada passo que dou agora é com a força que minha família me deu. 3 meses se passaram desde que voltei para minha casa em Arapiraca. O verão nordestino castigava o quintal com seu sol implacável, mas minhas ervas resistiam bravamente, assim como eu. As investigações continuavam, cada semana trazendo novas revelações sobre a extensão do Projeto Origem. O general Paulo Mendonça havia sido formalmente indiciado por crimes contra a humanidade, junto com outros 12 oficiais e cientistas. O julgamento começaria em alguns meses. Enquanto isso, minha vida tinha encontrado um novo ritmo. Um ritmo estranho, cheio de entrevistas, depoimentos e visitas de pesquisadores médicos, mas ainda assim, meu ritmo. Naquela manhã de domingo, sentei-me na varanda com meu café, observando os 2 agentes federais discretamente posicionados perto do portão. Tinham se tornado parte da paisagem, como os passarinhos que visitavam meu jardim, ou o cachorro do vizinho que latia pontualmente às 6 da manhã. Vó? Virei-me para encontrar minha neta Luísa parada na porta da varanda. Ela tinha vindo de São Paulo há 2 semanas e se recusava a voltar, apesar das minhas insistências de que estaria bem sozinha. Sim, minha flor. A senhora dormiu bem? Ouvi barulho de passos durante a madrugada. Sorri para ela. Tão atenta, tão protetora. Parecia-se tanto com Márcia nesse aspecto. Dormi como uma pedra, menina. Deve ter sido o vento nas telhas antigas. Ou talvez o fantasma do seu avô, checando se estou bem. Luísa sorriu, mas seus olhos permaneceram preocupados. Aos 32 anos, ela era a imagem de sua mãe, determinada, inteligente e incapaz de esconder suas emoções de mim. A senhora não precisa fingir que está tudo bem, vó. Sei que as ameaças continuam chegando. Suspirei. Era verdade. Apesar das prisões, das investigações, da exposição pública, ainda havia pessoas que acreditavam que eu pertencia a eles. Pessoas que viam meu sangue como uma commodity, não como parte de um ser humano. Luísa, minha querida, vivi mais da metade da minha vida sem saber quem realmente era. Agora sei. E isso me dá uma paz que as ameaças não podem tocar. Ela se sentou ao meu lado, pegando minha mão entre as suas. Daniel ligou ontem à noite depois que a senhora foi dormir. Ele está preocupado também. Acha que a senhora deveria aceitar a oferta dos americanos? Balancei a cabeça. O CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, tinha oferecido proteção e acomodações luxuosas em troca da oportunidade de estudar meu sangue em um ambiente ético e transparente. Tinham até prometido usar qualquer descoberta para benefício público, não militar. Não vou trocar uma gaiola brasileira por uma americana, por mais dourada que seja, respondi firmemente. Meu lugar é aqui, na terra onde nasci, onde criei meus filhos, onde enterrei meu marido e minha filha. Luísa apertou minha mão. A senhora é a pessoa mais teimosa que conheço. E de quem você acha que sua mãe herdou essa teimosia? Perguntei, provocando um sorriso relutante dela. O telefone tocou dentro de casa.
Luísa levantou-se para atender e eu voltei minha atenção para o jardim, onde minhas ervas dançavam com a brisa da manhã. Manjericão, alecrim, hortelã, arruda, cidreira, cada uma com seu propósito, cada uma com sua força. Como pessoas. Vó! Luísa reapareceu, o telefone na mão e uma expressão estranha no rosto. É o Dr. Bastos. Ele diz que é importante. Peguei o telefone, sentindo aquela familiar sensação de apreensão. Boas notícias raramente vêm com o prefácio "é importante". Alô, doutor? Senhora Celina, a voz grave do promotor federal soou. Temos uma situação. Posso mandar um carro buscá-la em 1 hora? Prefiro discutir pessoalmente. Olhei para Luísa, que observava atentamente, a preocupação evidente em seu rosto. O que aconteceu, doutor? Estou velha demais para suspense. Houve uma pausa do outro lado da linha. Encontramos mais outro portador do gene RA7, vivo. Meu coração deu um salto. Como? Onde? Um homem, 67 anos, no interior do Ceará. Ele estava escondido por décadas, protegido por um médico local que suspeitava que havia algo especial em seu sangue. O médico morreu há 2 semanas e deixou um pacote de documentos a ser entregue ao Ministério Público. Entre eles, exames de sangue e um diário detalhando como protegeu seu paciente do programa governamental que caçava pessoas especiais. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o telefone. Ele sabe. Sobre mim. Sobre o projeto. Agora sabe. Passamos os últimos dias verificando tudo, confirmando seu DNA, garantindo que não fosse uma armadilha. Ele está aqui em Recife agora. E quer conhecê-la. Fechei os olhos, sentindo uma onda de emoções que não conseguia nomear. Não estava mais sozinha. Havia outro como eu. Qual é o nome dele? Perguntei, a voz quase um sussurro. Antônio Ferreira da Costa. Era agricultor. Passou a vida inteira em uma pequena propriedade, evitando hospitais, evitando qualquer situação que pudesse expor seu sangue a testes. E ele nunca adoeceu? Nunca precisou de médicos? Apenas o Dr. Mendes, que o protegeu por mais de 40 anos. De acordo com os diários, o doutor descobriu a anomalia no sangue de Antônio, por acaso, quando tratou um corte profundo que ele sofreu trabalhando. O sangue coagulou de maneira extraordinariamente rápida e as células se regeneraram em uma velocidade impossível. Exatamente como acontecia comigo. Quantas vezes me cortei cozinhando ou no jardim apenas para ver o ferimento quase desaparecer em dias, não semanas. Vou me preparar, falei. Diga ao seu motorista que estarei pronta em 1 hora. Depois de desligar, expliquei tudo para Luísa. Ela insistiu em vir comigo, é claro. Minha neta, sempre protetora, sempre vigilante. Vó, e se for uma armadilha? Ela perguntou enquanto eu me arrumava. Os federais verificaram tudo, querida. E além disso, sorri para ela através do espelho. Que melhor isca para me atrair do que outro como eu? Se fosse uma armadilha, seria engenhosa. A viagem para Recife levou quase 4 horas. Luísa e eu permanecemos em silêncio a maior parte do tempo, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Observei a paisagem familiar do agreste alagoano dar lugar à zona da mata pernambucana. As mesmas árvores, o mesmo céu, tudo exatamente como sempre foi. E ainda assim, o mundo tinha mudado irrevogavelmente. O carro nos levou diretamente para um complexo seguro da Polícia Federal nos arredores de Recife. Dr. Bastos nos esperava na entrada, seu rosto mostrando sinais de cansaço, mas também uma centelha de algo que parecia esperança. Senhora Celina, obrigado por vir tão rapidamente. Senhorita Luísa, ele acenou para minha neta. Por favor, me acompanhem. Seguimos por corredores brancos e assépticos, passando por várias portas de segurança. Finalmente, paramos diante de uma sala com uma grande janela de vidro. Do lado de dentro, sentado em uma poltrona, estava um homem com cabelos brancos e pele curtida pelo sol, magro, com mãos nodosas de quem trabalhou a terra por décadas.
Ele olhava pela janela, aparentemente alheio à nossa presença. É ele, Dr. Bastos disse baixinho. Antônio tem vivido isolado por tanto tempo que tem dificuldade em confiar em autoridades. Até agora, só falou realmente com um de nossos médicos, o Dr. Santana, que conseguiu ganhar sua confiança. Estudei o homem através do vidro. Havia algo em sua postura, em seu perfil, que me parecia estranhamente familiar, como um eco distante. Gostaria de falar com ele sozinha, falei, surpreendendo a mim mesma tanto quanto aos outros. Vó, Luísa começou a protestar. Levantei a mão. Só por alguns minutos, minha flor. Há coisas que só alguém como ele pode entender. Dr. Bastos hesitou, mas eventualmente assentiu. Ficaremos observando através do vidro. Qualquer sinal de desconforto e entraremos imediatamente. Quando entrei na sala, Antônio virou-se lentamente. Seus olhos, de um castanho profundo, examinaram-me com intensidade. Então, algo mudou em seu olhar. Uma espécie de reconhecimento. Senhora Celina, ele disse, sua voz rouca como se não fosse muito usada. Finalmente posso conhecer a corajosa que fez o que eu nunca consegui. Sentei-me na cadeira em frente a ele. O que não conseguiu, seu Antônio? Enfrentar aqueles que nos caçavam. O Dr. Mendes me falou sobre os outros, sobre como foram encontrados, um por um, sobre como morreram em acidentes que nunca foram investigados. Assenti lentamente. Somos os últimos, então. De 7, restamos 2. Ele sorriu, um sorriso triste que não alcançou seus olhos. Acho que não é coincidência que fomos os 2 que viveram escondidos. O senhor ficou isolado em sua fazenda e eu... A senhora sempre esteve à vista, ele completou. Tão visível que se tornou invisível. Uma enfermeira idosa, quem notaria? Quem suspeitaria? Eles suspeitaram, respondi. Sempre souberam onde eu estava. Apenas esperaram o momento certo. Antônio olhou para suas mãos. O Dr. Mendes me disse uma vez que nosso sangue poderia salvar vidas. Que tínhamos um dom que poucos entenderiam. Por anos me perguntei se estava errado em me esconder. Se deveria ter oferecido o meu dom ao mundo. Estendi minha mão sobre a mesa, cobrindo a dele. Senti uma estranha conexão, como se nossas células reconhecessem umas às outras, mesmo através da pele. Seu Antônio, não é nosso sangue que é especial. Somos nós. Pessoas, não produtos. Seu médico entendeu isso. Minha filha e meu marido entenderam isso. E agora, o mundo precisa entender também. Ele olhou para nossas mãos unidas. O que acontece agora? Agora, falei, sentindo uma súbita clareza. Mudamos a narrativa, juntos. Nos dias seguintes, uma nova estratégia foi elaborada. Em vez de me esconder das ameaças remanescentes, enfrentaríamos a situação diretamente. Antônio e eu concordamos em participar de um programa de pesquisa controlado e transparente, dirigido por uma equipe internacional de cientistas civis. Nosso sangue seria estudado, mas em nossos termos, com nosso consentimento e apenas para fins médicos. Uma semana após nosso encontro, participamos juntos de uma entrevista transmitida globalmente. Lado a lado, 2 idosos comuns com um dom extraordinário, contamos nossas histórias. Falamos sobre vidas passadas em sigilo, sobre familiares perdidos, sobre a dor de ser tratado como propriedade em vez de pessoa, mas também falamos de esperança. Da possibilidade de que nosso sangue pudesse realmente ajudar a desenvolver tratamentos para doenças até então incuráveis. Da promessa de usar nossa singularidade para benefício de todos, não como arma, mas como cura. As reações foram imediatas e intensas. Alguns nos consideravam heróis, outros aberrações. Especialistas debatiam implicações éticas na televisão. Religiosos questionavam se éramos parte de algum plano divino. Teóricos da conspiração propunham que éramos apenas a ponta de um iceberg de humanos geneticamente diferenciados. Um mês depois da entrevista, recebi uma visita inesperada. Estava em meu jardim, colhendo ervas para o almoço, quando um carro oficial parou diante da casa.
Luísa, que tinha finalmente concordado em voltar para São Paulo depois de muita insistência minha, tinha sido substituída por meu neto Daniel, que agora estava em licença do hospital em Recife para ficar comigo. Vovó é o ministro da Saúde, Daniel disse, correndo até o jardim, os olhos arregalados de surpresa. Levantei-me lentamente, limpando a terra das mãos no avental. Bom, então é melhor colocar água para o café, não é? O ministro era um homem mais novo do que eu esperava, com olhos inteligentes e uma expressão séria. Ele recusou educadamente o café, indo direto ao assunto. Senhora Celina, o presidente me enviou pessoalmente. O governo federal gostaria de propor uma parceria. Um centro de pesquisa dedicado ao estudo de seu dom genético, totalmente transparente, com supervisão internacional e civil. A senhora e o senhor Antônio teriam controle sobre todo o processo. Observei-o atentamente. E o que o governo ganha com isso, ministro? Ele hesitou apenas um momento. Reconhecimento internacional, avanços médicos potencialmente revolucionários e, francamente, uma chance de limpar a reputação do país após o escândalo do Projeto Origem. Sorri. Pelo menos o senhor é honesto. Mas tenho uma contraproposta. O ministro inclinou-se ligeiramente para a frente. Estou ouvindo. O centro não será apenas de pesquisa, mas também um memorial. Um lugar onde as histórias das 5 pessoas que morreram por ter o mesmo sangue que eu sejam contadas. Onde os nomes de todos os envolvidos no projeto original sejam expostos. Onde a verdade seja preservada para as gerações futuras. Isso pode ser complicado politicamente. O ministro respondeu cuidadosamente. A verdade geralmente é, não acha? Ou aceitam essas condições, ou continuarei trabalhando apenas com as equipes internacionais independentes. Após uma longa pausa, o ministro assentiu. Acredito que podemos chegar a um acordo aceitável para ambas as partes. 2 meses depois, o Centro Memorial de Pesquisa Genética Márcia Almeida foi inaugurado em Recife. Moderno, transparente, literalmente, com paredes de vidro permitindo que o público visse os laboratórios, e dedicado tanto à ciência quanto à verdade histórica. Antônio e eu nos tornamos não apenas pacientes, mas consultores. Nossas histórias foram registradas em detalhes, nossas experiências de vida documentadas para a posteridade. Um andar inteiro foi dedicado às vítimas do Projeto Origem, com fotografias, biografias e detalhes de como cada um viveu e morreu. E, para minha surpresa, pessoas comuns começaram a vir. Não apenas cientistas ou estudantes de medicina, mas famílias, idosos, crianças. Eles queriam ver os superidosos, como a imprensa carinhosamente nos apelidou. Queriam ouvir nossas histórias, tocar nossas mãos, como se nosso dom pudesse ser transmitido por contato. 1 ano se passou. O julgamento do general e seus cúmplices resultou em condenações significativas. Novos protocolos internacionais foram estabelecidos para prevenir experimentação genética não ética. E lentamente, as ameaças contra mim e Antônio diminuíram, embora nunca tenham cessado completamente. Em uma tarde tranquila de domingo, sentei-me em minha varanda com Antônio, que tinha se tornado não apenas um colega de condição, mas um amigo querido. Morávamos agora em casas vizinhas, proporcionadas pelo governo como parte de nosso acordo. Sempre com segurança discreta, é claro. No que está pensando, Celina? Ele perguntou, notando meu silêncio prolongado. Sorri para ele. Estou pensando em como a vida dá voltas. Por 73 anos, pensei que era apenas uma enfermeira comum que teve a sorte de nunca ficar doente. Agora descobri que sou parte de algo maior, algo que nem compreendemos totalmente ainda. Antônio assentiu, seus olhos fixos no horizonte. Às vezes me pergunto se existem mais como nós. Em outros lugares, talvez nem sabendo que são diferentes. Provavelmente existem, respondi. E talvez um dia eles também descubram a verdade sobre si mesmos. Só espero que seja em um mundo melhor do que aquele em que vivemos. Um mundo que valorize a diferença em vez de explorá-la. Ficamos em silêncio por um momento.
Apenas 2 pessoas idosas apreciando o pôr do sol. 2 pessoas que, contra todas as probabilidades, tinham sobrevivido, resistido e eventualmente triunfado. Sabe o que mais me dói olhando para trás? Falei finalmente. É pensar em quanto tempo perdi, não sabendo quem eu era. Quantos anos desperdicei acreditando na mentira de que era comum, fraca, invisível. Antônio pegou minha mão. Seus dedos nodosos, calejados de uma vida de trabalho duro, eram reconfortantes contra minha pele. Não foram anos desperdiçados, Celina. Foram anos de preparação. Cada momento de sua vida, cada paciente que cuidou, cada filho que criou, cada desafio que enfrentou, a preparou para este momento. Para ser a pessoa que finalmente expôs a verdade. Lágrimas inesperadas brotaram em meus olhos. Você parece minha filha falando. Ela sempre dizia que eu era mais forte do que pensava. E ela estava certa. Antônio sorriu. Você é a mulher que enfrentou um exército de sombras e venceu. Naquela noite, deitada em minha cama, refleti sobre tudo o que havia acontecido. Sobre o vizinho que bateu em minha porta às 5 da manhã. Sobre o telefonema que mudou tudo. Sobre a verdade que quase morreu comigo. Pensei em Augusto, meu marido, que morreu tentando me proteger. Em Márcia, minha filha, que continuou a luta dele até seu último suspiro. Em Antenor, que arriscou tudo para cumprir a promessa feita à minha filha. Pensei nas outras 5 pessoas como eu e Antônio, pessoas que nunca conheci, mas com quem compartilhava algo profundo e misterioso em minhas veias. Pessoas que não tiveram a chance de envelhecer, de ver netos crescerem, de sentir o sol da tarde em seus rostos. Descobri que não sentia raiva dos que me caçaram. Sentia pena. Pena de pessoas tão consumidas pelo desejo de controle que esqueceram sua própria humanidade. Pessoas que viam valor apenas no sangue, não na alma que o carregava. Aprendi que a verdadeira força não vem de genes especiais ou sangue extraordinário. Vem de escolhas. De decidir enfrentar em vez de fugir. De optar pela verdade em vez do conforto. De ver valor em cada ser humano, não importa quão comum ou extraordinário possa ser. Se pudesse voltar no tempo e falar com meu eu mais jovem, aquela enfermeira recém-formada, cheia de sonhos e incertezas, eu diria: sua vida importa mais do que você imagina. Cada momento, cada escolha, cada conexão está tecendo uma tapeçaria maior do que você pode ver agora, e um dia você entenderá o padrão completo. Talvez essa seja a maior lição que aprendi em toda essa jornada. Que nenhum de nós é realmente comum. Que cada vida carrega possibilidades que nem podemos imaginar. Que às vezes, os mais invisíveis entre nós são aqueles destinados a mudar o mundo. Adormeci com essas reflexões, sentindo-me, talvez pela primeira vez na vida, completamente em paz com quem sou. Não apenas sujeito 7B. Não apenas portadora do gene RA7, mas Celina Almeida dos Santos, enfermeira, viúva, mãe, avó, sobrevivente, revolucionária, humana, acima de tudo. 6 meses depois, as primeiras descobertas significativas foram anunciadas. Nosso sangue continha propriedades que poderiam potencialmente revolucionar o tratamento de doenças autoimunes. Anticorpos que poderiam neutralizar vírus antes considerados intratáveis, proteínas que aceleravam a regeneração celular de maneiras que a ciência apenas começava a compreender. O Centro Memorial se tornou um farol de esperança para pessoas com doenças raras ou terminais. Cartas chegavam diariamente, de crianças com leucemia, adultos com esclerose múltipla, idosos com Alzheimer. Todos perguntando se o sangue milagroso poderia salvá-los. Era um peso que carregávamos com seriedade, Antônio e eu. A esperança é uma responsabilidade tremenda. Em uma tarde particular, enquanto atendia alguns visitantes no centro, uma mulher jovem aproximou-se de mim, seus olhos brilhando com algo que não conseguia identificar imediatamente. Senhora Celina, ela disse, sua voz trêmula,
Não sei se a senhora se lembra de mim. Olhei para ela, buscando em minha memória. Tinha atendido tantos pacientes ao longo de décadas como enfermeira, conhecido tantos rostos. Perdoe-me, querida, mas encontrei muitas pessoas em minha vida. Ela sorriu, sem ofensa. Eu era apenas uma menina. Tinha 12 anos, leucemia em estágio avançado. O Hospital Santa Clara, 1987. A senhora cuidou de mim por 3 meses. De repente, a memória veio. Uma menina pequena e frágil, com grandes olhos escuros, sempre abraçada a um ursinho desgastado. Os médicos tinham dado a ela semanas de vida. Sua família era pobre, sem condições de buscar tratamentos experimentais no exterior. Marina? Sussurrei, quase com medo de estar errada. Seu sorriso se alargou, lágrimas agora correndo livremente. Sim, Marina Silva. Mas como? Os médicos disseram. Eu sei, ela respondeu. Ninguém esperava que eu sobrevivesse. Mas depois que recebi uma transfusão de sangue, algo mudou. Meu corpo começou a lutar. Os médicos chamaram de milagre. Fiquei imóvel, as implicações atingindo-me como ondas. 1987. Eu tinha doado sangue regularmente naquela época. A senhora salvou minha vida, dona Celina, e só agora, depois de tudo o que aconteceu, que entendi como. Sentei-me, minhas pernas de repente fracas. Quantos outros haviam recebido meu sangue ao longo das décadas? Quantas outras vidas tinham sido tocadas sem que eu soubesse? Marina pegou minha mão. Tenho 3 filhos agora. E o mais velho, ele nunca fica doente. Nunca. Nem um resfriado. Olhei para ela, a compreensão crescendo. Você acha que... Ela assentiu. Os médicos do centro já confirmaram. Ele herdou alguns dos marcadores genéticos. Não todos, mas o suficiente. Ele não é como a senhora ou o seu Antônio, mas também não é como o resto de nós. Uma nova geração, não criada em laboratórios, não manipulada por cientistas sem ética, mas nascida naturalmente, carregando uma fração de nosso dom. Eu queria que a senhora soubesse, Marina continuou, que sua vida tocou a minha de maneiras que vão além da enfermagem. E agora, seu legado viverá através do meu filho, e talvez dos filhos dele. Enquanto ela falava, olhei pela janela do centro para o mundo lá fora. Um mundo que ainda enfrentava guerras, doenças, fome. Um mundo ainda cheio de pessoas que viam outros como ferramentas a serem usadas, recursos a serem explorados. Mas também um mundo onde a verdade podia eventualmente vencer. Onde uma enfermeira idosa e um agricultor aposentado podiam mudar o curso da história médica. Onde o sangue doado por compaixão podia criar ondulações que se estenderiam por gerações. Marina, falei finalmente, gostaria de conhecer seu filho? Ela sorriu, enxugando as lágrimas. Ele está lá fora, esperando para conhecer a mulher que salvou sua avó. E assim, em uma tarde comum, conheci uma parte do futuro. Um menino de olhos brilhantes e sorriso fácil, que não sabia ainda o quanto era especial. Que não entendia que carregava em suas veias um eco do que Antônio e eu tínhamos. Enquanto conversávamos, percebi que minha jornada não terminaria comigo. Que o dom que carregávamos, tanto a bênção quanto o fardo, continuaria de alguma forma. E que nossa responsabilidade agora era garantir que esse dom fosse usado para curar, não para ferir, para unir, não para dividir. Naquela noite, escrevi em meu diário as palavras que esperava que guiassem as gerações futuras que pudessem carregar nosso legado genético. Seu sangue não define quem você é. Suas escolhas, sim. Use seu dom não porque é especial, mas porque todos os outros também são. Veja valor não no que te faz diferente, mas no que te faz humano. E lembre-se sempre, a verdadeira força não está nas veias, mas no coração. 2 anos se passaram desde aquele dia em que meu vizinho bateu em minha porta às 5 da manhã. 2 anos desde que minha vida mudou para sempre. O Centro Memorial agora,
abriga um banco de dados internacional de variações genéticas raras. Cientistas de todo o mundo colaboram em pesquisas que já produziram tratamentos promissores para doenças antes consideradas intratáveis. E, mais importante, toda essa pesquisa é feita abertamente, eticamente, com respeito pela dignidade humana acima de tudo. Antônio e eu nos tornamos os improváveis embaixadores de uma nova era na medicina. 2 idosos que sobreviveram a tudo que o mundo jogou contra eles, que enfrentaram sombras e segredos e emergiram não apenas vivos, mas vitoriosos. Ainda recebemos ameaças ocasionais. Ainda há aqueles que nos veem como propriedade a ser recuperada, não como pessoas a serem respeitadas. Mas suas vozes diminuem a cada ano, enquanto as vozes daqueles que encontraram esperança através de nosso sacrifício crescem mais fortes. Hoje completei 75 anos. Minha família organizou uma pequena celebração no jardim. Daniel, Luísa, seus cônjuges, meus 5 netos. Antônio estava lá, é claro, junto com Marina e seu filho especial. Até mesmo o doutor. Bastos apareceu, trazendo notícias de que o último dos conspiradores do Projeto Origem havia sido sentenciado. Enquanto observava meus entes queridos conversando e rindo sob o céu estrelado de Alagoas, senti uma paz profunda. O tipo de paz que só vem quando você finalmente encontrou seu lugar no mundo. Quando você finalmente entendeu o propósito de sua existência. Meu neto mais novo, Pedro, de apenas 8 anos, sentou-se ao meu lado na cadeira de balanço. Vovó, ele disse, seus olhos grandes e curiosos, você ainda vai estar aqui quando eu crescer? Sorri para ele, acariciando seus cabelos. Ninguém sabe quanto tempo temos neste mundo, meu amor. Nem mesmo alguém com sangue especial como o meu. Mas você nunca fica doente, ele insistiu com a lógica simples das crianças. Então vai viver para sempre, né? Ri suavemente. Não, querido, ninguém vive para sempre. Mas enquanto estiver aqui, vou amar você e ensinar tudo o que aprendi. E quando eu for, continuarei vivendo em suas memórias, em suas histórias, e talvez... Toquei seu peito bem sobre o coração, em um pouquinho do seu sangue também. Ele pareceu satisfeito com essa resposta e logo correu para brincar com os primos. Fiquei observando-o, maravilhada com a resiliência e a esperança que as crianças naturalmente possuem. Mais tarde, quando todos já tinham ido embora e apenas Antônio permanecia, sentados lado a lado em silêncio confortável, ele perguntou: O que acha que acontecerá conosco, Celina, no final? Entendi o que ele queria dizer. Não havia registros de quanto tempo pessoas com nossa condição poderiam viver. Se éramos realmente imunes a doenças degenerativas comuns da velhice. Se um dia simplesmente pararíamos, como um relógio cujo mecanismo finalmente se desgastou. Acho que acontecerá o que acontece com todos, Antônio. Um dia, nossos corpos decidirão que é hora de descansar. E quando esse dia chegar, partiremos sabendo que usamos bem o tempo que nos foi dado. Ele sorriu, pegando minha mão como se tornou seu hábito. Sabe o que mais me alegra? É que não importa o que aconteça, não estamos mais sozinhos. Nem você, nem eu. Apertei sua mão, sentindo o calor de alguém que realmente entendia o que significava carregar nosso dom e nosso fardo. Não, não estamos. E aqueles que virão depois de nós também não estarão. Olhamos juntos para as estrelas, 2 sobreviventes de uma história que quase não foi contada. 2 guardiões de um legado que apenas começava a ser compreendido. E eu soube com absoluta certeza que minha filha e meu marido estariam orgulhosos, que seus sacrifícios não foram em vão, que a verdade pela qual morreram agora vivia através de mim, através de Antônio e através de todos que foram tocados por nossa história. Obrigada a você que chegou até aqui, que me acompanhou nessa jornada incrível que foi minha vida. Se inscreva no canal Emoção de Idade e deixe seu like. E se você realmente me acompanhou até o fim dessa história, comenta aí embaixo a palavra verdade. Só quem assistiu vai entender o significado.
Agradeço ao canal Emoção de Idade por essa oportunidade de compartilhar minha jornada. Quem sabe a próxima não seja ainda mais parecida com a sua. Um abraço apertado dessa velha aqui.